O ano é 2025. Uma guerra silenciosa se trava, não com armas e tanques, mas com tarifas e comércio. Esta é a guerra comercial entre Estados Unidos e China, um conflito com o poder de remodelar a ordem global. Embora muitas vezes escondida das manchetes, seus efeitos são sentidos em todo o mundo. Do preço do seu celular à disponibilidade de produtos nas prateleiras dos supermercados, a guerra comercial nos afeta a todos. Este não é um conflito restrito a planilhas e salas de reunião. É um choque de titãs, uma luta pela dominação econômica e tecnológica entre as duas maiores economias do mundo. Nada menos que o futuro da globalização está em jogo. A guerra comercial é um lembrete gritante de que vivemos em um mundo interconectado. O que acontece em Pequim tem repercussões em Berlim, e as decisões tomadas em Washington, D.C., geram ondas em todos os mercados globais. Entender este conflito não é apenas sobre economia, é sobre entender as forças que moldam o século XXI. Os primeiros tiros dessa guerra comercial foram disparados em 2018. O então presidente Trump, acusando a China de práticas comerciais desleais e roubo de propriedade intelectual, impôs tarifas sobre bilhões de dólares em produtos chineses. A medida, que visava proteger empregos e indústrias americanas, marcou uma escalada significativa nas tensões entre os dois gigantes econômicos. A China, recusando-se a recuar, respondeu da mesma forma. Tarifas sobre produtos americanos, visando setores como agricultura e manufatura, foram rapidamente implementadas. A troca de tarifas olho por olho marcou o início de uma guerra comercial que teria consequências de longo alcance. Essas primeiras saraivadas enviaram ondas de choque pelos mercados globais. As empresas apanhadas no fogo cruzado lutaram contra a incerteza e o aumento dos custos. A guerra comercial, inicialmente percebida como uma tática de negociação, rapidamente se transformou em um conflito prolongado sem fim à vista. Parecia um jogo de xadrez, só que com a economia global em jogo. Embora as tarifas sejam a arma mais visível nesta guerra comercial, o conflito se estende muito além dos desequilíbrios comerciais. Em sua essência, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China é uma luta pela supremacia global, uma competição pela liderança econômica e tecnológica no século XXI. Os Estados Unidos, há muito acostumados à sua posição como a única superpotência mundial, agora enfrentam uma China em ascensão, ansiosa para afirmar sua influência no cenário mundial. Essa rivalidade se desenrola em várias arenas, desde comércio e investimento até tecnologia e geopolítica. A guerra comercial, portanto, deve ser entendida dentro desse contexto mais amplo. É um sintoma de uma rivalidade mais profunda, uma manifestação da mudança no equilíbrio de poder entre as duas maiores economias do mundo. É como um fla-flu em escala global, só que com muito mais em jogo do que um título de futebol. Seção 4. A batalha de alto risco pela dominação tecnológica. Em nenhum lugar essa rivalidade é mais aparente do que no reino da tecnologia. Estados Unidos e China estão travados em uma batalha feroz pela dominação tecnológica, cada um buscando controlar as indústrias do futuro. Inteligência artificial, redes de quinta geração e semicondutores se tornaram os novos campos de batalha nesta competição de alto risco. O caso da Huawei, a gigante da tecnologia chinesa, exemplifica essa corrida armamentista tecnológica. Os Estados Unidos, citando preocupações com a segurança nacional, procuraram restringir o acesso da Huawei à tecnologia e aos mercados americanos, efetivamente cortando a empresa de cadeias de suprimentos cruciais. Essa batalha pela supremacia tecnológica tem implicações globais. Países ao redor do mundo estão sendo forçados a escolher lados, alinhando-se com os Estados Unidos ou a China, em uma divisão tecnológica que pode remodelar a paisagem global. É como escolher entre Guaraná Antártica e Coca-Cola, só que a escolha tem consequências geopolíticas.
Seção 5. O campo de batalha econômico global. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China não é um conflito contido. Suas ondas de choque reverberam por toda a economia global, impactando empresas, consumidores e governos em todo o mundo. A natureza interconectada do comércio global significa que uma interrupção em uma parte do mundo pode ter efeitos em cascata muito além de sua origem. A guerra comercial contribuiu para a incerteza econômica, interrompendo as cadeias de suprimentos globais e amortecendo o investimento. As empresas, enfrentando tarifas mais altas e políticas comerciais imprevisíveis, são forçadas a ajustar suas estratégias, muitas vezes com custos para os consumidores. Enquanto alguns países se beneficiaram das tensões comerciais, capitalizando a oportunidade de aumentar suas exportações para os Estados Unidos e a China, o impacto geral na economia global foi negativo. A guerra comercial serve como um lembrete gritante da interconexão da economia global e do potencial de conflito para romper o delicado equilíbrio do comércio internacional. É como um efeito borboleta, só que em escala econômica global. Seção 6. Nova liderança, mesma guerra. O conflito continua com Biden. A eleição do presidente Biden em 2020 pouco fez para reprimir a guerra comercial. Embora o governo Biden tenha adotado uma abordagem mais diplomática, as tensões subjacentes permanecem. Os Estados Unidos, sob Biden, continuam a ver a China como um concorrente estratégico, particularmente em áreas como tecnologia e inovação. O foco mudou de tarifas amplas para medidas mais direcionadas, com foco em áreas como proteção da propriedade intelectual, transferência forçada de tecnologia e subsídios industriais da China. O governo Biden também buscou reunir aliados em um esforço coordenado para combater as práticas econômicas da China. Apesar da mudança de tom, as questões subjacentes que impulsionam a guerra comercial permanecem sem solução. A competição entre os Estados Unidos e a China não é meramente sobre comércio. É um reflexo de uma rivalidade geopolítica mais profunda, uma luta por influência e liderança no século XXI. É como trocar o técnico da seleção, mas o time continuar com os mesmos problemas. Seção 7. A ameaça iminente de um mundo dividido. Conforme a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China se arrasta, o mundo assiste com a respiração suspensa. As apostas são altas e as consequências potenciais são significativas. Uma guerra comercial prolongada, se não for controlada, pode levar a um desacoplamento da economia global, dividindo o mundo em blocos econômicos concorrentes. Esse cenário teria consequências de longo alcance, não apenas para os Estados Unidos e a China, mas para o mundo inteiro. E isso sufocaria a inovação, interromperia as cadeias de suprimentos globais e minaria o sistema de comércio internacional, baseado em regras que sustentou a prosperidade global por décadas. A guerra comercial é um lembrete gritante dos desafios de navegar em um mundo cada vez mais multipolar. Destaca a necessidade de diálogo, cooperação e um compromisso em encontrar um terreno comum em uma era de competição intensificada. O futuro da ordem global pode muito bem depender disso. É como escolher entre torcer para o Corinthians ou para o Palmeiras, só que a escolha define o futuro do planeta.